este tempo, caríssimos irmãos e irmãs, que vocês estão vivendo, nós podemos chamar de um tempo extraordinário, que acontece dentro do ordinário, quer dizer, dentro do comum, do dia a dia da vida de vocês, do dia a dia da nossa vida. E a liturgia da igreja, ela é maravilhosa, justamente porque ela faz com que os nossos dias, que são sempre os mesmos, que a nossa vida, ela acontece, digamos assim, ela passa, e neste seu passar, nós vamos realizando sempre as mesmas coisas, no trabalho, no convívio com aqueles que nós amamos, em casa, no lazer, seja lá onde for, mas a liturgia da igreja permite que este comum da nossa vida seja, em alguns momentos, enriquecido por momentos extraordinários. Este é, nesses momentos, momento em que vocês celebram aqui, em que nós celebramos o cerco de Jericó. E vejam muito bem, o nosso dia a dia, às vezes vai se tornando uma realidade, digamos assim, um pouco pesada, este fazer sempre as mesmas coisas, nessa, podemos dizer assim, mesmice em que vai se passando os nossos dias, a nossa vida, a nossa peregrinação por este mundo. E a liturgia da igreja, pela celebração do mistério de Cristo, de um modo especial pela celebração deste cerco de Jericó, ela dá um significado continuamente novo para esta realidade que é aparentemente sempre a mesma, de tal maneira que o cotidiano não se torna como que um fardo cujo peso se torna quase como insustentável de nós levarmos. Alegremo-nos, irmãos e irmãs, porque nós somos católicos. Alegremos-nos porque a igreja, nossa mãe, coloca à nossa disposição, pela liturgia que nós agora celebramos, esta possibilidade de nós renascermos, de nós renovarmos, de nós ressignificarmos a nossa vida todas as vezes que nós entramos nesta casa, que é a casa de Deus, ouvimos a sua palavra e comungamos o pão da Eucaristia, de uma maneira toda particular neste tempo do cerco de Jericó. Muitas vezes a nossa vida, ela é como que tomada por alguma situação de dor, por alguma situação de sofrimento. São estas inconstâncias, são estes imprevistos que fazem parte da nossa vida neste mundo. E também aqui, na casa de Deus, no seu altar, da sua palavra que nos liberta e salva, do seu corpo e sangue que alimentam a nossa vida, que nós extraímos, que nós aurimos forças para, apesar de tudo isso, continuarmos com alegria, com esperança, a caminhada da nossa vida por este mundo. A liturgia desta terça-feira, da 10ª semana do tempo comum, nos fala a respeito de uma realidade muito importante. E essa realidade nós chamamos de fidelidade. Muitas vezes eu vejo aí esses adesivos colocados nos carros, com a seguinte expressão: Deus é fiel. Nada mais óbvio, Ele é fiel. E a liturgia desta terça-feira leva-nos a um questionamento muito sério, porque da resposta que nós damos para este questionamento depende a nossa vida de cristãos, depende a nossa vida de católicos,
de discípulos e missionários de Jesus, nosso Senhor. Deus é fiel. E eu? Será que eu tenho sido fiel como uma resposta conveniente, adequada, óbvia a esta sua fidelidade a meu respeito? Na primeira leitura que nós ouvimos da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que a partir de ontem estamos meditando na liturgia da igreja, o apóstolo Paulo diz uma coisa importante aos coríntios e a nós também neste dia. O apóstolo Paulo prometeu aos cristãos de Corinto que iria lhes fazer uma visita, mas esta visita não foi possível e eles ficaram zangados com o apóstolo Paulo, dizendo que ele tinha em um momento uma palavra e daqui a pouco tinha outra palavra, que ele não cumpria as suas promessas. E o apóstolo Paulo, como que se desculpando por isso aos cristãos de Corinto, dá a eles e a nós um ensinamento muito precioso. Porque nós, irmãos e irmãs, muitas vezes esperamos dos seres humanos aquilo que nós não podemos dar, não podemos oferecer. Esperamos dos homens aquilo que nós podemos e devemos esperar somente de Deus, nosso Senhor, porque Ele é continuamente fiel àquilo que Ele promete. Por isso disse o apóstolo: Cristo é o sim de Deus para nós. E nós, em resposta a esse sim que Cristo é para nós, porque nele se cumprem todas as promessas do Pai, desde o princípio, devemos responder com o nosso amém, quer dizer, com a nossa adesão plena àquilo que Ele propõe para a nossa salvação. Nós dizemos que hoje vivemos em uma sociedade líquida, quer dizer, uma sociedade na qual as coisas se encontram assim, muito inconstantes. Os valores se encontram nesta liquidez. Aquilo que até pouco tempo parecia imutável, sólido, de repente já não é tão imutável e sólido assim. Quanta incoerência, quanta infidelidade, quanta inconstância, também da nossa parte, que aqui nos encontramos. E esta palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios quer nos levar a um questionamento muito sério a respeito da maneira como nós estamos respondendo a esta fidelidade de Deus. Fidelidade nossa, que não se resume àquilo que nós realizamos aqui dentro da igreja, nos grupos religiosos, enfim, na nossa vida cristã, mas que deve ressoar no dia a dia da nossa vida e atingir tudo absolutamente que nós fazemos, em gestos pequenos e em gestos grandiosos também, mas que devem manifestar esta coerência profunda entre aquilo que nós cremos, entre aquilo que nós falamos e entre aquilo que nós, na realidade, realizamos e somos. Deixemos que a palavra de Deus, nesta noite, nos como que converta a partir de dentro e vença, destrua as nossas incoerências, destrua as nossas inconstâncias, destrua este homem velho que habita em nós e que nós muitas vezes alimentamos porque gostamos de tê-lo presente em nós e que não permite que o homem novo, Cristo Jesus nosso Senhor, a imagem da fidelidade do Pai para nós, exista em nós, tome conta da nossa vida e as nossas atitudes o expressem ao mundo. Jesus nos disse no Evangelho que ouvimos segundo São Mateus,
que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, também aqui aparece o tema da fidelidade. Pelo simples fato de que, se o sal não dá sabor, e se a luz não ilumina, são qualquer coisa, exceto sal e exceto luz. Também é assim conosco. Pelo batismo que um dia nós recebemos, Deus nos constituiu sal que dá sabor, sal que conserva, sal que faz a realidade salgada permanecer. Deus nos constituiu luz que vence as trevas, que dá direção, que ensina o caminho. E nesta noite nós podemos nos questionar se nós estamos sendo fiéis a esta missão que Deus, nosso Senhor, nos deu no batismo, que um dia nós recebemos. Sal e luz, que manifestam a nossa identidade cristã e que manifestam também, ao mesmo tempo, a nossa missão, aquilo que nós devemos ser no mundo em que nós habitamos. Escurecido pelas trevas do pecado e, ao mesmo tempo, sem o sabor que a presença de Deus faz nele acontecer. Nós estamos celebrando o cerco de Jericó, caríssimos irmãos e irmãs, e nós bem sabemos do que foi que aconteceu, como nos diz a palavra de Deus no livro de Josué, quando o povo de Deus tomou a cidade de Jericó de assalto, e durante 7 dias rezaram, e as muralhas da cidade vieram abaixo. Eles puderam assim nela ingressar e tomar posse daquele lugar que lhes tinha sido dado por Deus. Também, pela Sagrada Liturgia, Deus quer fazer cair as muralhas que muitas vezes cercam o nosso coração e que nos impedem de acolher Ele próprio e a sua graça, as suas bênçãos na nossa vida. Celebramos esta Santa Missa na firme convicção, na fé confiante de que Ele vai fazer cair as muralhas para aqueles que nele confiam. Sejam essas muralhas quais muralhas forem, porque nós não estamos nos relacionando, nós não estamos nos dirigindo para qualquer um, estamos nos dirigindo para aquele que é fiel e cumpre, como de fato cumpriu em Cristo Jesus, seu Filho, aquilo que desde o início nos prometeu. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós vamos a Deus de um modo interesseiro, e eu penso que o interesse deve ser a primeira muralha que Ele deve fazer cair da Jericó do nosso coração, porque nós devemos ir a Ele simplesmente porque sem Ele nós não conseguimos dar um passo sequer neste mundo, porque Ele sim, de fato, é o sal que dá sabor e sentido à nossa vida. Ele sim é a luz que nos indica o caminho a seguir, que vai nos conduzindo através das trevas deste mundo até o momento em que nós encontrarmos em seu coração a segurança, a paz e a felicidade de que tanto necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.